Olá pessoal, tudo bem com vocês? Todos prontos para a continuação da nossa aula de Novo Testamento? Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho de Lucas, seguido do Evangelho de João. Lucas, uma vez um americano pediu a Dennery, um estudioso, que lhe recomendasse um bom livro sobre a vida da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ao que Dennery acabou respondendo para ele: "Você já leu o que escreveu Lucas?" Bom, essa resposta de Daniel é muito interessante. Carson, um outro estudioso do Novo Testamento, ele inicia sua introdução ao Evangelho de Lucas informando-nos não ser este evangelho o mais longo do Novo Testamento. Nós temos outros, como Mateus, é bem mais longo, com 28 capítulos. Nós temos Marcos, é o mais curto, ok? João também é um texto mais longo, mas o Evangelho de Lucas, na verdade, ele é o mais longo dos evangelhos do Novo Testamento. E ele inclui uma boa quantidade de informações, gente, que não estão contidas nem no Evangelho de Mateus, nem no Evangelho de Marcos e nem no Evangelho de João. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, as parábolas do filho perdido, da ovelha perdida, da dracma perdida. Existem alguns conteúdos que são peculiares apenas ao Evangelho de Lucas, tá bom? E aí, para demonstrar isso, D.A. Carson, estudioso, nos leva ao movimento que Lucas fez e discerniu e nos convida a examinarmos pelo menos o que ele chama de 5 seções principais do livro de Lucas, que seria número 1, os primórdios cristãos, número 2 seria Jesus na Galileia, no capítulo 4, 14 até o capítulo 9, verso 50. A terceira seção de Lucas, que seria a viagem de Jesus a Jerusalém, em Lucas capítulo 9, verso 51 até o capítulo 19, versículo 44. A quarta seção do livro de Lucas seria Jesus em Jerusalém, que seria do capítulo 19, verso 45 até o capítulo 21 de Lucas, até o verso 38. E aí sim a última sessão do Evangelho de Lucas, que seria a crucificação e a ressurreição de Jesus, que estão no capítulo 22, verso 1, até o capítulo 24, verso 53. O Evangelho de Lucas é um dos evangelhos mais bem pesquisados, aliás, é um dos textos mais bem pesquisados, não só dos evangelhos, como de todo o Novo Testamento, sendo também um dos que contém uma melhor escrita. Você pega o Evangelho de Marcos, ele tem uma escrita complicada, difícil. Você pega o Evangelho de Lucas, ele tem uma escrita didática, erudita, uma excelente qualidade retórica de argumentação, a forma de escrever. Talvez isso porque Lucas era médico de família, excelente escritor, exímio historiador. Segundo alguns entendem, ele é um dos maiores, se não o maior colaborador do Novo Testamento. Isso se levarmos em conta que, somando a quantidade de texto entre Lucas e o apóstolo Paulo, na quantidade de texto, Lucas teria escrito muito mais do que o apóstolo Paulo, ainda que Paulo escrevesse muito mais livros ou cartas do que Lucas. Na comparação de quantidade, de volume de escrita, pasme, Lucas escreveu mais. Seus textos chegam a somar um pouco mais de 1/4 de todo o Novo Testamento, fazendo de Lucas o principal escritor do Novo Testamento. Bom, sobre o autor e a data. Um estudioso chamado Gundry, estudioso do Novo Testamento, ele diz que o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos forçosamente saíram da pena do mesmo autor, ou porquanto começam ambos os dois, tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos, começa com a mesma dedicatória a um personagem chamado Teófilo, além de compartilharem de interesses comuns e de um só estilo de redação. O livro de Atos faz alusão ao primeiro livro, lá em Atos capítulo 1, versículo 1, o autor faz alusão ao seu primeiro livro, que é o Evangelho de Lucas. E visto que o terceiro evangelho e o livro de Atos devem ter vindo do mesmo autor, gente, isto é, Lucas, nós deduzimos que então a autoria lucana seja a autoria correta. Pelo menos essa é aquela que tem sido aceita durante muitos anos na história da igreja, tá bom? Então vamos lá. Nós deduzimos a autoria lucana de Lucas e Atos do fato de ter sido ele o único dos companheiros de viagem
do apóstolo Paulo mencionado nas epístolas, que poderiam inclusive haver escrito as chamadas seções nós do livro de Atos, quando ele fala nós, Lucas está incluso. Bom, a autoria do Evangelho de Lucas depende do estudo do livro de Atos, essa é a grande verdade. Porque segundo um outro estudioso chamado Ribeiro, há uma relação muito estreita entre as duas obras, Lucas e Atos, que pelos prefácios de ambas, Lucas e Atos, podem ter circuladas juntas. Segundo o Ribeiro, o autor de Atos participou de parte dos acontecimentos que Lucas descreve no seu Evangelho. Se ele é um companheiro de Paulo, então as evidências apontam Lucas como o único autor que tem características do autor das duas obras, ambas escritas antes do ano 70 depois de Cristo, lembrando que ele não menciona a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Então, a destruição do templo e da cidade de Jerusalém, eu já usei essa informação na última aula, ela nos serve como parâmetro se esse livro é escrito antes ou depois do ano 70, tá bom? Então, em Lucas há um silêncio sobre a destruição da cidade de Jerusalém e do templo. E como Lucas era um historiador, pelo menos pelas duas obras, Lucas, Atos, mostra claramente que ele é um perito em contar história, ele jamais teria deixado de lado o fato destruição de Jerusalém se este já houvesse acontecido. Então nós percebemos que Lucas ele é escrito antes do ano 70 e depois de Marcos e Mateus, ok? A tradição afirma de forma unânime que esse autor do livro é Lucas. É uma questão histórica, né? Isso é atestado até pelo herege chamado Marcion, que morreu por volta do ano 160 depois de Cristo. Lucas era o único evangelho no cânon de Marcion, na coleção de Marcion. Aliás, dos fragmentos, no fragmento muratoriano, uma outra lista dos livros aceitos como partes do Novo Testamento, usualmente sustenta que essa era a expressa opinião em Roma no fim do século II. No prólogo antimarcionita de Lucas, que também diz que Lucas era nativo da Antioquia, e que era médico, que escreveu seu evangelho na Acaia e que morreu aos 84 anos de idade, solteiro e sem um filho. Carson reforça esse fato de Lucas como autor quando diz que a maioria dos críticos concorda que Lucas e Atos procedem do mesmo autor. Atos 1 e 1 refere-se a Teófilo e ao primeiro livro, dando a entender que Atos é o segundo volume de uma obra de 2 volumes. O estilo e o vocabulário são aqueles que esperaríamos de um mesmo autor e não se apresentou nenhum bom motivo para se questionar isso. Bom, quem era Lucas? Muito provavelmente Lucas era um gentio, ou pelo menos um judeu helenista, com características gregas, né? Bom, podendo ter se convertido em Antioquia da Síria, é o que alguns dizem, alguns estudiosos. Nós estamos diante de um evangelho escrito, gente, por um literário de origem grega, que segundo Battaglia, Lucas seria o primeiro e o único escritor sagrado do Novo Testamento vindo do paganismo. Todos os outros são de origem judaica. Seu nome, Lucas, é de origem grega. Nas despedidas constantes em Colossenses 4, 10 a 14, Paulo parece distingui-lo de judeus ou de hebraístas, vinculando-o com gentios. Sua facilidade no uso do idioma grego sugere que Lucas era gentio ou judeu helenista, mas mais afeito ao idioma grego do que a maioria dos judeus tê-lo-ia sido, né? O estilo grego de Lucas, juntamente com o estilo da epístola aos Hebreus, é o mais refinado estilo de todo o Novo Testamento. As exceções têm lugar quando parece que ele seguia fontes informativas semíticas, orais ou escritas, ou então quando adotava um estilo semítico de grego para que soasse como o grego bíblico da Septuaginta, que é uma versão dos 70 judeus eruditos que traduziram o hebraico para a língua grega lá durante o período interbíblico entre o Antigo e o Novo Testamento, tudo bem? Por outra parte, ambos os livros de autoria lucana começam com uma dedicatória formal ao estilo literário greco-romano. Os únicos livros do Novo Testamento que assim fazem, Paulo chama Lucas de médico amado em Colossenses 4,
versículo 14. Descrição essa confirmada pelo interesse acima do normal que Lucas demonstrou por enfermidades. Pasme, Lucas ele tem uma concentração muito forte na questão das enfermidades. Ele usa frequentes termos médicos, embora esse aspecto de redação possa ser uma questão exagerada por nós. Segundo Morris, um outro estudioso do Novo Testamento, 3 datas teriam sido sugeridas a esse evangelho com certa seriedade, a saber, cerca de 63 depois de Cristo, cerca de 75 até 85 depois de Cristo. No começo do segundo século, são 3 datas que são trabalhadas. A data, para outros, o Evangelho de Lucas certamente foi escrito antes do ano 70, visto não conter qualquer referência à destruição de Jerusalém, da qual o autor fornece a profecia completa de Jesus a seus discípulos no capítulo 21. Com base na introdução do livro, foi inferido, Lucas escreveu depois de Mateus e Marcos, ou seja, mais ou menos por volta do ano 67, ano 68, que teria sido datas assim muito importantes para a igreja, tá? Alguns comentaristas assumem que essa data de 67, 68 é a data da morte de Pedro e é a data da morte do apóstolo Paulo, sob o comando do imperador Nero. Mas a aceitação geral, na verdade, é que ele foi escrito na Itália, mais precisamente em Roma, tá? Pelo menos de acordo com Atos 28, verso 16, 30, 31, ou Colossenses 4, 14, Filemão, verso 24, ou 2 Timóteo 4, verso 11. Dá a entender que esse livro foi escrito em Roma, na Itália. Muito bem, de acordo com essas informações, nós podemos supor que se Lucas soubesse da libertação, ou até mesmo da morte do apóstolo Paulo, ele as teria mencionado, o que não acontece. Então isso sugere que ele está escrevendo em uma data anterior à morte do apóstolo Paulo. Como eu disse, Paulo morre no ano 68, então Lucas beira essa data ou anterior a essa data, mas não após essa data, senão ele teria escrito também a morte do apóstolo Paulo e 2 anos depois a destruição de Jerusalém. Bom, a gente percebe, além do mais, em Atos 11, 28, que Lucas registra a profecia de Ágabo, né? A profecia de Ágabo, em Lucas, em Atos 11, verso 28, a profecia de Ágabo como concretizada. Será que se ele estivesse escrevendo depois do ano 70, também não teria registrado o cumprimento da profecia de Jesus sobre a destruição de Jerusalém, como está em Lucas 21, 20? É presumível que sim. Por isso, com as informações que dispomos atualmente, uma data razoável para a escrita do Evangelho de Lucas poderia ser em torno do ano 62, 63. Gundry, inclusive, concorda que Lucas deve ser datado numa data levemente anterior ao ano 64. Um outro estudioso, chamado Tenney, diz que talvez sirva como data do ano de 60 depois de Cristo, visto que nessa altura ele já deveria ter se convertido ao cristianismo, pelo menos havia uns mais de 10 anos. Bom, vamos falar sobre o ponto 2, que é o propósito e os destinatários. Lucas procurou escrever uma narração em ordem, tá? Pelo menos Lucas 1, 1 a 3 deixa isso claro, que ele escreveu em ordem. Este prefácio de Lucas, de acordo com Ribeiro, nos obriga a entender que o seu propósito era descrever os fatos de um ponto de vista histórico, com a intenção de tornar o conhecimento de Teófilo mais claro e preciso a respeito da fé que eles haviam abraçado. Por descrição histórica, gente, não estamos afirmando aqui que ele teve uma ordem cronológica rígida, mas que Lucas, na verdade, dependeu da estrutura já existente que havia possivelmente no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Mateus. Lucas foi tão bem escrito que passou a ser usado para os propósitos evangelísticos, apologéticos e teológicos da igreja. O que se pode afirmar é que cada escritor do Novo Testamento teve uma finalidade em mente quando escreveu o seu livro, mas com o uso feito pelas igrejas, os seus escritos passaram a ter múltiplos propósitos. O Evangelho de Lucas, por exemplo, ele nos apresenta uma narrativa histórica que expõe Jesus Cristo como homem perfeito e como homem perfeito, perfeito homem, homem divino. Lucas escreveu especialmente para o povo grego, cuja missão era melhorar o homem, a moral,
o intelectual, melhorar o homem fisicamente, cujo ideal do grego era o homem perfeito. Assim como os judeus fracassaram em obter a salvação por meio da lei e das cerimônias, da mesma forma os gregos também fracassaram em obtê-la mediante a cultura, o estudo e a razão e a filosofia. A educação era para os gregos, gente, o que a lei de Deus era para os judeus. O mestre que os levaria a Cristo. Ou seja, através da lei de Moisés eles conheceriam Cristo, e para os gregos, através da instrução, através da cultura, através da filosofia, eles também poderiam chegar à salvação. Percebendo sua incapacidade de salvar a humanidade por meio de educação, muitos filósofos gregos viram que a única esperança da salvação era a vinda de um homem divino. Mas a pergunta que a gente deve fazer também, quem era esse Teófilo, ao qual Lucas se dirige a ele, tanto no Evangelho de Lucas quanto no livro de Atos? Lucas dedica a sua obra a Teófilo, talvez um convertido recente, ou um convertido em potencial, ou um patrono que patrocinou a circulação do terceiro Evangelho e também do livro de Atos, fazendo ambos os seus livros penderem mais para os gentios, sobretudo daqueles dotados de um interesse franco nas origens históricas do cristianismo. A Riley diz que Teófilo provavelmente era um oficial romano de alta posição, conforme indica o título excelentíssimo. Seu nome significa aquele que ama Deus, Theos, Deus, Philos, amor, Theos, Philos, amor a Deus, ou seja, aquele que ama Deus ou é amado de Deus, Teófilo. Não se sabe quem era ele, a verdade é essa. É provável que tenha sido um dos convertidos de Lucas em Filipos ou lá em Antioquia. Também é possível que Teófilo, conforme era feito frequentemente pela pessoa a quem o livro era dedicado, tenha custeado as despesas de publicação dos 2 livros de Lucas e mandado confeccionar cópias para muitas igrejas. Ponto 3. O conteúdo e as características. No geral, o conteúdo de Lucas segue a sequência dos eventos principais, como aparecem em Mateus e Marcos, mas tendo muitas adições inéditas. Dentre essas adições, as principais são o relato do nascimento de João Batista, no capítulo 1, verso 5 até o 25, ou também no verso 57 até o 80, do mesmo Lucas 1. O nascimento e a infância de Jesus, que está lá em Lucas capítulo 1, verso 26 até o 56, e também no capítulo 2, verso 1 até o 52. Ele apresenta a genealogia de Jesus no capítulo 3, verso 23 a 38, a pregação de Jesus em Nazaré, no capítulo 4, versículo 16 até o 30, o chamado especial de Pedro, no capítulo 5, verso 8 a 10, 6 milagres, 19 parábolas, diferente de Marcos, que colocou muito mais milagres do que parábolas. Lucas tinha muito mais parábolas do que milagres. O encontro com Zaqueu, no capítulo 19, verso 1 a 10, a zombaria de Herodes a Jesus, no capítulo 23, 8 até o 12, a aparição de Jesus para 2 discípulos no caminho de Emaús, lá no capítulo 24, versículo 13 até o 35. As outras adições de Lucas são muito detalhadas e numerosas para serem todas aqui relatadas nessa aula rápida, tá bom? Mas um estudioso chamado Lawrence Porter comenta que há diversas características que, de forma geral, de forma especial, dão ao terceiro evangelho a sua própria individualidade, e o Lawrence ele cita pelo menos algumas características, dentre as quais eu vou mencionar para vocês. Ele é o evangelho, número 1, ele é o evangelho universal, que começa com uma missão aos judeus, logo inclui samaritanos, inclui gentios, é um evangelho para a humanidade, é um evangelho que alcança a todos, inclusive samaritanos, inclusive os gentios. Então Lucas é esse evangelho para todo homem, não apenas para o judeu. Número 2, Lucas é o evangelho da alegria, gente. A alegria no início do livro, quando começa a narração, eis que estou trazendo novas de alegria. Tá? A alegria no meio do livro, que é o capítulo 15,
a mulher que acha a dracma e faz festa para ficar alegre, o pastor que acha a ovelha e faz festa, o pai que reencontra o filho perdido e celebra uma grande festa. Há alegria também no final do livro, quando os discípulos voltam a Jerusalém com grandes novas de alegria. Ou seja, é o livro da salvação universal e é o livro da alegria. Uma terceira característica de Lucas é que ele é o evangelho dos marginalizados. No capítulo 5, verso 30, você tem "Por que vocês comem com os pecadores?". É o livro que destaca como as pessoas eram marginalizadas. Os fariseus é que fazem essa pergunta do capítulo 5, verso 30. O Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido, diz Jesus em Lucas 19, verso 10. Ele menciona mulheres caídas, odiados cobradores de impostos, até mesmo um ladrão moribundo. Ele dá todo esse destaque aos marginalizados. Número 4, Lucas também é o evangelho das mulheres, gente. Uma das principais características da apresentação que Lucas faz do seu evangelho é o seu respeito e reverência pela dignidade da mulher. Em quinto lugar, o evangelho de Lucas é o evangelho sobrenatural, ou o evangelho do sobrenatural. Todos os evangelhos precisam desse elemento do sobrenatural. Mas Lucas, de duas maneiras, ele acaba mostrando um interesse particular nessa questão. Primeiro, ao seu interesse por anjos. Isso está muito claro, ele fala bastante de anjos no evangelho dele inteiro. Aparecem anjos e ele sempre anota que anjos apareceram. É o sobrenatural em andamento. Em segundo lugar, ele mostra com frequência um interesse profissional em detalhes acerca dos milagres de cura. A maneira como Jesus curava, os detalhes como foi feita aquela cura, chamava muita atenção dele. Então ele é o evangelho do sobrenatural. Em sexto e último lugar, ele é por excelência o evangelho da oração. Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas é o que dá mais destaque à oração e à necessidade da alma em ter comunhão com Deus. Então eu quero que você pegue essas poucas informações do livro de Lucas, e vai ser uma aula rápida mesmo, essa parte de Lucas, porque nós vamos trabalhar mais essa questão no livro de Atos, que também foi escrito por Lucas, tá bom? Então segura firme aí, já já a gente chega em Atos e a gente continua o estudo de Lucas, Lucas, Atos, Lucas, Evangelho de Lucas, tudo junto, mais pra frente um pouquinho, tá bom? Até já!